Tendo desabotoado o primeiro botão de seu vestido, o homem de repente se jogou na direção do pescoço da jovem. Foi então que ele viu um pingente em forma de morcego. Olhando com espanto, se perguntou de onde ela tinha tirado aquilo, pois ele tinha exatamente o mesmo pingente em volta do pescoço. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma madrugada de sábado, Jorge acordou com um sentimento de ansiedade, sem saber por qual motivo. Ele tinha chegado à rua vazia em sua cidade que ainda estava quieta. A neta Jussara, de 23 anos, era inteligente e muito bonita, sendo um verdadeiro tesouro na vida do avô. Jorge foi quem a criou, lhe proporcionou educação e ajudou a construir sua carreira como enfermeira. Jussara estava prestes a se casar com Yuri, um advogado que havia acabado de iniciar sua jornada profissional. A única preocupação do avô era o fato de que Yuri era um rapaz da cidade. O noivo convenceu Jussara a deixar o interior e se mudar para a cidade. Isso significava que Jorge ficaria sozinho, mas ele amava muito sua neta e escondia seus sentimentos de tristeza. Jussara insistiu para que o avô fosse morar com eles, mas Yuri não concordou. Jorge achou que ficaria feliz em ver sua neta independente, ainda mais tendo seu próprio apartamento e não precisando da ajuda financeira do avô para pagar qualquer coisa. No entanto, Jorge tinha medo dos desafios que sua neta poderia encontrar, ele não estaria por perto para ajudá-la com qualquer coisa. Ele disse que esperaria pela visita dela em sua amada cidade pequena. Além disso, se ofereceu para ajudá-la financeiramente com qualquer coisa que fosse preciso, pois tinha economizado uma grande quantia ao longo da vida. Jussara e Yuri insistiram que poderiam lidar com suas finanças sozinhos, mas o avô não abriu mão de ajudá-los. Jussara decidiu então ir ao banco para sacar o dinheiro que Jorge havia disponibilizado a eles, mas não contou ao companheiro que estava indo. Porém, ela estava preocupada com a possibilidade de ser vítima de pessoas com más intenções ao sacar uma grande quantia em dinheiro. Ela sugeriu que o avô fizesse algum tipo de transferência pela internet para a conta dela, pois se sentiria mais segura e poderia transacionar livremente o dinheiro através do Pix. Ela sempre tentou evitar fazer coisas das quais não tinha certeza que era seguro. Mas Jorge era um homem muito velho e tinha dificuldade em lidar com as coisas novas do mundo moderno. Não se preocupe com coisas tolas que sua mente tenta usar contra si mesma. Não haverá ladrões, tudo ficará bem, disse Jorge, tentando tranquilizar a neta. Então, ela ouviu o avô e se acalmou. Depois disso, entraram no velho carro do idoso e foram para a cidade da vila, que ficava a apenas meia hora de distância. Jorge estava tranquilo porque os procedimentos daquele banco sempre foram rápidos e sem demora. Ele se sentia orgulhoso por poder ajudar sua neta financeiramente, esse sempre havia sido seu desejo. Quanto a Jussara, mal tinha palavras para agradecer ao seu avô. Eles sacaram o dinheiro e em pouco tempo, estavam de volta ao carro, com o avô dirigindo de volta para sua casa. Jussara começou a sonhar com seu casamento e se imaginou usando um vestido de noiva branco e Yuri com um elegante terno. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando o carro freou bruscamente, e Jussara percebeu que ela e seu avô estavam cercados por alguns criminosos na estrada. Jussara ficou horrorizada e tentou manter a calma e não entrar em pânico, mas uma voz externa mandou sair do carro. No entanto, ela ignorou o aviso. Logo depois, mãos ásperas a puxaram para fora do veículo. Jussara quase desmaiou ao ver que havia 4 criminosos na frente deles, bloqueando o caminho para a cidade. Um dos criminosos gritou furiosamente devido à relutância de Jussara para descer do carro. Em seguida, o mesmo se virou para Jorge e disse: "Vem, velho, nos dê logo este dinheiro para o seu bem, e para o bem desta garota." "Mas que dinheiro?" "Eu não tenho nenhum dinheiro", Jorge disse, tentando enganá-los. "Não tente nos enganar, seu velho. Nós vimos você saindo do banco agora há pouco. Se você não nos der de vez, vamos acabar te dando uma surra que você nem vai levantar mais." O homem o ameaçou, depois agarrou o idoso e o sacudiu tão forte que o pobre mal conseguiu ficar de pé. Jorge estava com medo, porém, não era por ele, mas sim por Jussara, porque sua neta parecia extremamente nervosa. Assim que o velho pensou nela, ouviu uma voz zumbeteira ecoando por trás. "Bom, acho que você vai nos dar o dinheiro quando aproveitarmos um pouco sua neta." E no instante seguinte, um dos criminosos levou a jovem, que tentou se soltar mesmo sendo impossível. "Por favor, não faça isso."
venha cá que eu te dou o dinheiro, eu vou te dar tudo, gritou o idoso, que não aguentava mais ver o sofrimento que sua neta estava passando. Ele correu até o carro, pegou um envelope com o dinheiro dentro e entregou aos bandidos. Apesar disso, um dos criminosos disse que já era tarde, que o velho havia demorado demais para tomar essa decisão e quis tirar proveito da neta de Jorge. Tendo desabotoado o primeiro botão de seu vestido, o homem de repente se jogou na direção do pescoço da jovem, foi então que ele viu um pingente em forma de morcego. Olhando com espanto, se perguntou de onde ela tinha tirado aquilo, pois ele tinha exatamente o mesmo pingente em volta do pescoço. Um segundo depois, seus companheiros ficaram assustados com o grito agudo do idoso que pediu ajuda. Jorge conseguiu se libertar das mãos do criminoso que o prendia enquanto o outro começava a fazer mal a Jussara. Ele arriscou a vida correndo o mais rápido que pôde em direção ao meio da estrada quando viu um carro se aproximando no meio da estrada. Ele acenou com os braços várias vezes e o carro parou. Um dos criminosos gritou que eles não queriam testemunhas e depois disso acabaram indo embora. E então, enquanto os criminosos fugiam, os 4 continuaram olhando para as vítimas, para que não o seguissem nem fizessem nada. Jussara ficou deitada no chão e atordoada pelo medo que tinha. Depois disso, Jorge foi para agradecer as pessoas que pararam no caminho na hora mais oportuna. Com uma voz trêmula, o idoso perguntou se estava tudo bem com a neta. Ela respondeu que sim e que graças a ele os dois saíram daquela situação. Tentando conter as lágrimas e abraçando o avô, Jussara lamentou o ocorrido. Jorge explicou que a mãe da jovem havia lhe dado o pingente de morcego quando ela nasceu. Jussara tinha sido salva naquele dia, mas o que ela estava realmente pensando era a razão pela qual seu agressor poderia ter o mesmo pingente. Podia haver coincidências desse tipo? Nem ela sabia como dizer a Yuri o que tinha acontecido. Seu namorado se importava muito com ela, mais do que ela mesma. Sendo assim, a mulher imaginou quão nervoso e alarmado ele ficaria quando soubesse. Ela pensou que seria melhor mentir para ele, para que eles não se encontrassem naquele dia. Por isso, disse que estava com dor de cabeça e propôs se encontrar com ele no dia seguinte. Porém, o homem percebeu que algo estava estranho e sua companheira não queria dizer o que era. E então, no dia seguinte, Yuri não conseguiu esperar o horário combinado e foi para a casa de Jussara sem avisá-la. Parecia que ele ia enlouquecer quando Jussara e o avô lhe disseram o que aconteceu no dia anterior. Yuri estava muito preocupado e perguntou por que ele não foi informado de que os dois iriam ao banco e sobre o que havia acontecido. Tudo isso poderia ter terminado muito mal, por que vocês não me avisaram? Yuri perguntou indignado. Que raça ruim, como podem simplesmente sair para roubar pessoas honestas e trabalhadoras assim? Yuri estava nervoso, e queria tomar uma atitude em relação ao que havia acontecido. Mas Jorge repetia que nada poderia ser feito. Jussara ainda estava assustada. No dia anterior, não conseguiram recorrer à justiça, mas no dia seguinte, depois que Yuri insistiu, decidiram tomar uma atitude. Depois que foram à delegacia, a autoridade os surpreendeu dizendo: "Vocês não vão ficar sem o dinheiro de vocês. Nós os vimos ontem mesmo." Nesse mesmo dia, eles roubaram novamente da mesma forma em uma rua deserta pela manhã, mas cometeram um erro porque não perceberam que havia câmeras de segurança nos arredores, e fomos capazes de identificá-los. Então, seu dinheiro vai ser devolvido, Jorge. Mas antes de tudo, será necessário que você e Jussara nos dê certeza de que são os mesmos ladrões. Jussara e Jorge se entreolharam. Claramente, Jussara estava insegura de vê-los novamente, e não era como se Jorge também quisesse ir. Mas a autoridade lhes disse que era essencial. Jorge, me parece estranho que você esteja inseguro, afinal, você enfrentou uma gangue de criminosos sozinho mesmo correndo risco de vida e não pareceu não ter medo deles, pelo menos foi isso que imaginei com base em seu depoimento. Agora que eles estão atrás das grades, o assusta ter que ir identificá-los? Questionou a autoridade. No entanto, tanto ela quanto Jorge estavam preocupados, mas era por outra coisa. O líder da gangue acabou sendo justamente o mesmo rapaz com o pingente de morcego, aquele que tinha o pingente igual ao de Jussara. Porém, Jorge foi identificá-lo mesmo assim. Assim que o criminoso olhou furioso para Jorge, o velho até mudou a expressão do rosto, mas conseguiu se acalmar e confirmou que era ele. O ladrão olhou para Jussara com o mesmo olhar hostil, e ela sentiu que ele estava fazendo pressão, mas com quase um sussurro, ela pôde confirmar que era ele. À tarde, quando Jussara e Yuri estavam sozinhos, ela falou com ele novamente sobre esse criminoso.
Ela explicou que tudo era um pouco estranho, pois aquele homem tinha o mesmo pingente que ela e não parecia ser simples coincidência. Yuri tentou imaginar o que poderia ser, mas não pareceu muito incomodado, porque ele continuou repetindo que essa pessoa já havia sido identificada e a quadrilha tomaria a punição. Eu já tinha percebido que o pingente era o mesmo, mas qual o problema disso? Com certeza existem muitos iguais, afirmou Yuri despreocupado. Mas Jussara explicou que não era apenas um acessório qualquer, era um pingente antigo que sua mãe personalizou e deu para ela há muito tempo, parecia ser uma peça muito específica. Yuri manteve sua palavra e se informou sobre o assunto, e no dia seguinte já tinha as informações necessárias. Ele explicou que o homem se chamava Júnior, tinha 32 anos e já havia cumprido pena antes devido a uma série de roubos. Ele cresceu em um orfanato e voltou para a prisão pela segunda vez. Jussara lhe perguntou quem era a mãe dele e por que ele havia sido enviado para um orfanato. Yuri olhou para a companheira surpreso e disse: "Mas que obsessão! Eu não tenho essas informações e não sei quem pode ter." "O orfanato da cidade vai saber", disse Jussara. Yuri ficou ainda mais surpreso e tentou convencê-la a não ir. No entanto, de nada adiantou, sua companheira sempre foi teimosa, porém, parecia ainda pior por conta daquele caso. Mas isso já era demais para Yuri, e inconformado, ele disse: "Jussara, não me diga que você planeja ir você mesma àquele orfanato." Ela não fez nada além de assentir com a cabeça. "Seria melhor você pensar no nosso casamento. Se você não se lembra, temos que cuidar de muitas coisas ainda." "Verdade", Jussara respondeu sorrindo. "Claro, eu lembro, mas eu posso cuidar das duas coisas." "Tudo bem, faça o que você quiser", disse Yuri irritado. "Talvez amanhã você se arrependa de ter ido tão a fundo com isso." Mas mesmo com a irritação do marido, Jussara era uma pessoa persistente, e uma vez tomada uma decisão, cumpria o que se propôs a fazer, mesmo que isso lhe custasse algo. Então, de manhã, ela se levantou tão cedo que até seu avô, que costumava levantar cedo, ainda estava na cama. Ela o beijou sem acordá-lo e disse ao seu ouvido: "Até mais tarde, vovô. Eu voltarei em breve." A mulher estava determinada a descobrir em detalhes a vida daquele criminoso. Foi como um desejo inexplicável que se apoderou dela. Quando a jovem chegou em seu destino, perguntaram a ela: "Você veio ver alguém em específico?" "Tem um encontro marcado com alguma criança?" perguntou o guarda com um tom sério. "Eu preciso falar com a diretora Paula." "Vim conversar com ela, é importante", respondeu Jussara, tentando convencê-lo. Ela torceu para que estivesse certa sobre o nome da diretora do orfanato, sobre o qual ela havia pesquisado na internet. "Espere um pouco, não é comum que deixemos qualquer um entrar assim do nada." "Antes, espere um pouco que eu irei ligar para a diretora e confirmar se ela estava esperando sua visita." "Um momento", disse o guarda pegando seu celular e discando o número da diretora. Ela, por telefone, atendeu o guarda e o mesmo conversou com ela por alguns segundos. E então, ele voltou a falar com Jussara. "Por que ela não me avisou nada desde o início?" "Pode subir, a diretora está te esperando no escritório dela." "Suba até o segundo andar e vire à esquerda do corredor." Jussara achou estranho o fato de a diretora já saber que ela estava indo até lá. Mais tarde, ela descobriu que por algum motivo Yuri já tinha se encarregado de conseguir aquela visita. O homem sabia perfeitamente que já que sua companheira havia decidido saber mais sobre aquilo, ele não poderia impedi-la, então resolveu ajudá-la. Antes que Jussara chegasse ao orfanato, ele já tinha conseguido enviar as informações necessárias para a diretora e também descreveu o objetivo da visita. "Oi Jussara, entre por favor. Eu sei qual é o motivo da sua visita." "Recebi uma ligação de um homem chamado Yuri, que disse que era um amigo seu." Jussara foi recebida por uma mulher de meia idade, muito bonita e com um sorriso muito amigável. Jussara se perguntou o que Yuri havia feito para conseguir fazer com que aquela diretora cedesse informações sobre um ex-aluno tão facilmente para um estranho. Foi então que ela parou para pensar que seu companheiro tinha muitos contatos e amizades com policiais. Não foi à toa que o caso dela e de seu avô receberam tanta atenção e dedicação com tamanha facilidade. Provavelmente foi isso, ela pensou. Enquanto isso, a diretora já começou a buscar informações sobre Júnior, o ex-aluno do orfanato que havia sido preso e que tinha o mesmo pingente que Jussara. "Nossa, verdade, já se passaram quase 15 anos desde que ele foi embora deste orfanato, mas geralmente salvamos os arquivos pessoais de todos os nossos alunos por décadas."
Claro que também temos o arquivo de Júnior, sorte sua, disse a diretora, enfatizando as últimas palavras quando estava virando as páginas. É claro que ele era uma criança difícil e muito complicada, continuou a diretora. Eles dizem que recém-nascidos também são capazes de se sentir abandonados. Acho que é aí que Júnior sentiu que a mãe não precisava dele. Logo aos 2 anos começou a tentar suprimir seus sentimentos de inutilidade sendo agressivo. Ele ainda era um bebê, mas já atacava seus colegas com os punhos tentando intimidá-los. Nossos tutores, educadores, psicólogos, fizeram o possível para que o Júnior mudasse e tomasse a decisão certa, mas lamento dizer que eles não puderam. Terminou a diretora, suspirando profundamente. Paula, mas por favor me diga. Júnior viveu no orfanato até atingir a maioridade? Perguntou Jussara. A diretora parecia ter lido seus pensamentos. Bem, era exatamente sobre isso que eu ia falar. Ele não estava o tempo todo no orfanato, às vezes era levado para famílias adotivas. Foi um menino muito bom, e você vai conferir aqui, nessa foto que vou te mostrar. O rosto fofo que ele tinha no passado fazia com que os casais tivessem interesse nele, mas o garoto não conseguiu entrar em nenhuma família. 3 vezes ele foi levado para fazer entrevistas e testes e 3 vezes ele foi devolvido. E é claro, o estado mental da criança havia sofrido muito com isso. Paula entristeceu seu rosto, se lembrando da triste situação do menino. Eram lembranças fortes. Ela finalizou dizendo o seguinte: seu amigo, Yuri, me disse que Júnior, neste momento está preso, e essa já é a 2ª vez que ele é preso. Pobre homem, repetirá o infeliz destino de sua mãe, que também estava presa lá. Acho que o garoto recebeu o mesmo sobrenome da mãe. Quando Jussara ouviu o nome da mulher, ficou horrorizada e percebeu que podia desmaiar a qualquer instante. O nome e sobrenome que ela havia escutado era o mesmo de sua mãe, aquela prisioneira que abandonou seu filho. Seu coração se recusou a aceitar, mas seus pensamentos terríveis foram interrompidos pela diretora. Jussara, algo aconteceu com você? Quer um pouco de água? Eu devo ter te entediado com minhas histórias, desculpe, disse Paula. Não, de forma alguma. Me responda mais uma coisa, por favor. O Júnior tinha um pingente em forma de morcego em volta do pescoço? Perguntou Jussara, ansiosa pela resposta. A diretora pensou um pouco e respondeu. Desculpe, não me lembro de detalhes assim. Talvez babás ou cuidadores se lembrem, mas é claro que faz muito tempo desde então. Jussara ficou tão chateada que nem percebeu como deixou o orfanato e se encontrou de volta à rodoviária, depois de agradecer à diretora Paula. Por todo o caminho ela pensou com dor se tudo aquilo era verdade. Por que o avô não tinha lhe contado? Jussara, onde você foi? Eu acordei e você já tinha saído. Eu estava preocupado, disse o idoso, observando sua neta se aproximar de sua casa novamente. Tudo bem, vovô. Não queria acordá-lo. Eu deixei um bilhete em cima da mesa. Você não viu? Jorge notou que, apesar do sorriso no rosto de Jussara, sua neta estava muito nervosa, ou mesmo chateada por algo. Esse sentimento estranho o incomodou imediatamente. Sim, eu vi. O que eu não entendo é por que você foi para a cidade assim do nada. Foi o Yuri que pediu? Perguntou Jorge curioso. Sei que vocês são uma família agora, mas como ainda não se mudaram em definitivo, gostaria que me mantivesse atualizado de onde você anda, querida. Você sabe que me preocupo muito com você. Eu descobri uma coisa. Jussara olhou nos olhos do avô, e de repente, perguntou a ele. Por que você nunca me disse que minha mãe estava presa? Jorge nem sonhava que ela fosse fazer tal pergunta, e suas pernas até tremeram quando ouviu. No final, ele não conseguiu esconder da neta as emoções que lhe dilaceravam a alma. Então, tudo o que me foi dito no orfanato era verdade. Aquela mulher realmente é minha mãe, disse Jussara, olhando para o avô assustada. Seu coração batia sem parar. Jussara se lembrou da afirmação que seu avô fazia quando ela perguntava sobre sua mãe. O idoso sempre dizia que ela havia falecido quando a neta tinha 2 anos de idade. Foi o que eu descobri, que minha mãe deu à luz um menino enquanto estava na prisão. E aí, o senhor confirma? Tudo o que Jorge fez foi perguntar a Jussara em voz baixa quem lhe falou da prisão de sua mãe. E isso é importante agora, respondeu Jussara. Eu não sabia que sua mãe tinha um filho, ela nunca me contou sobre isso. Se ela tivesse me contado,
Claro que eu teria trazido a criança comigo, disse Jorge. Nem mesmo em seu pior pesadelo ele imaginaria que aquele criminoso chamado Júnior era seu neto. E então, sem esperar por mais perguntas de Jussara, Jorge resolveu lhe contar o que havia guardado por muitos anos. A tragédia pessoal que ele e sua avó Natália passaram durante a vida inteira sem sair da cidade do interior que Jussara conhecia. Quando ainda éramos jovens, fomos para a cidade pensando que lá iríamos ganhar mais dinheiro, pois não tínhamos quase nada. O sonho de ficar rico nunca foi realizado, mas ainda assim ficamos na cidade. Natália trabalhava como professora e era respeitada pelos colegas e alunos. Quanto a mim, trabalhei como serralheiro e nunca tive uma reclamação dos meus chefes, eles sempre estavam felizes com o meu trabalho. Tivemos grande alegria quando nossa filha nasceu, e a chamamos de Sara, uma garota muito inteligente e bonita como você. Tudo parecia correr muito bem. Demos a ela o que precisava, estudou enfermagem e começou a trabalhar. Porém, um terrível pesadelo aconteceu, e até hoje eu não consegui superar as lágrimas. Jorge não conseguiu conter o choro enquanto contava tudo para a neta. O que aconteceu foi que 10 anos depois, ficamos sabendo que nossa filha havia se tornado uma criminosa. Ela estava em contato com uma gangue de verdadeiros criminosos, alguns ladrões. Não sabemos o que aconteceu naquela época, pois vivíamos de bem com a vida e com as pessoas. Tudo começou com um simples golpe de telefone, e em seguida, as coisas foram piorando. Como era enfermeira particular, ia até a casa de seus pacientes para aplicar injeções e colocá-los para dormir, os fazendo esquecer de tudo o que ocorria. Não me pergunte como ela conseguia fazer isso. O que eu sei é que essas vítimas já estavam muito debilitadas, e ela se aproveitava disso. Minha filha roubou objetos de valor e dinheiro das casas enquanto os pacientes estavam desacordados. Jussara ouviu aquilo sem poder acreditar e perguntou como ele não havia percebido o que ela estava fazendo há 10 anos. Eu tinha a sensação de que algo errado estava acontecendo, mas não queria acreditar. Quando eu perguntava de onde vinham aquelas coisas caras e novas que eram compradas, ou de onde tinha vindo o dinheiro para pagar coisas caras e espaços luxuosos, ela sempre respondia que era seu por causa de seu namorado rico, respondeu o avô, e continuou contando. Até que um dia, ela e sua gangue acabaram sendo pegos, e todos souberam o que nossa filha fez e começaram a nos perseguir. Sua avó começou a ser humilhada por onde passava e todos ao redor começaram a falar mal dela. Os mesmos que a elogiavam como profissional agora a repreendiam porque sua filha era ladra. A escola é um lugar decente, e eles questionavam o que ela poderia ensinar a outras crianças, se não conseguia nem educar a própria filha. Frases de grafite começaram a aparecer na porta de seu apartamento dizendo: "Aqui vivem os pais da ladra". Ela apagava, mas no dia seguinte reapareciam. Quanto a mim, comecei a ser humilhado no trabalho. Eu tentei aguentar firme, mas era muita pressão até para mim, e acabei pedindo demissão. O coração de Natália não suportou tudo aquilo e logo ela faleceu depois de uma convulsão. Nesse momento, nessa época, comecei a me sentir muito mal. Algumas pessoas tentaram me confortar, mas é difícil acalmar uma pessoa que perdeu a pessoa mais importante, do nada. Já fazia vários anos desde que isso aconteceu com o idoso, mas ele sentia como se tivesse sido no dia anterior. O avô de Jussara continuou sua história. Eu não podia mais ficar na cidade, naquele apartamento onde tudo me lembrava Natália. Então, voltei para o interior e fiquei aqui. Anos depois, minha filha foi liberta da prisão. Foi então que ela conheceu um rapaz da minha cidade, engravidou, e finalmente você nasceu, Jussara. Eles até queriam se casar, pois parecia que a vida estava melhorando. No entanto, Sara começou a receber algumas ligações estranhas. Mais tarde, descobri que eram de velhos amigos criminosos que queriam fazê-la voltar para o mundo do crime. Eu implorei de joelhos para ela ficar, mas ela me ignorou. Então, o que fiz foi fechar as portas e esconder as chaves, mas ela saiu por uma janela e foi embora de novo. Sara roubou novamente e acabou presa mais uma vez. Porém, desta vez ela não saiu mais da cadeia. Faleceu de pneumonia. Quanto ao seu pai, ele era caçador, acabou tendo um acidente e faleceu também. Por isso estamos aqui sozinhos. Me perdoe por não ter te contado antes. Nunca tive coragem de falar sobre esse assunto com você. Jussara deu um abraço muito forte no avô. Para ela, não havia uma única pessoa no mundo a quem ela amasse mais do que ele, nem mesmo Yuri, que também amava de forma especial.
O que ela sentia pelo avô era mais do que amor, ele era a pessoa que esteve com ela em toda a sua vida e conseguiu substituir sua mãe e seu pai. Era uma pena que Júnior não tivesse tido a mesma sorte, porque, se tivesse, ela poderia ter um irmão mais velho, um meio-irmão, mas ainda assim um verdadeiro. Jorge parecia ler os pensamentos de sua neta. Conheço você, Jussara, sei no que está pensando, mas foi uma surpresa para mim também. Quando vi Júnior na polícia, quase enlouqueci. Era como se minha falecida filha e sua mãe estivessem me olhando nos olhos. Você não pode imaginar o quanto ele se assemelha a ela, e quanto ao pingente em seu pescoço, é muito provável que Sara tenha sido quem lhe deu. Ela gostava muito dessas coisas. Jussara propôs ao avô que falasse com Yuri, que tinha contato com os policiais. Talvez pudessem visitar Júnior novamente ou, pelo menos, lhe escrever uma carta e dizer a ele tudo, e depois esperar, pois um dia ele sairia da cadeia e saberia que não estava sozinho no mundo. Mas seu avô lhe disse que, por mais que ele tentasse, estava certo de que era tarde demais. Jorge estava arrependido por não o ter encontrado antes também, pois tudo poderia ter sido de outra forma se ele tivesse sido criado bem. No dia seguinte, Jussara contou tudo a Yuri, e o homem ficou atordoado. Ele disse que parecia uma novela de drama. Mas ele garantiu que nas décadas seguintes, Júnior não sairia da prisão de forma alguma, pois tinha cometido muitos crimes, não só roubos, mas também atos violentos. Yuri disse, porém, que o preso poderia receber uma carta, mas ele não sabia que Jorge não queria fazer isso. 2 semanas depois, Jussara ainda pensava nos tempos passados que emocionavam sua alma e coração. Jussara se aproximou da janela e olhou para a rua. Não conseguia dormir, e o que ela não sabia é que um dos prisioneiros, o próprio Júnior, também não conseguia dormir em sua cela. Era possível que uma pessoa pudesse dormir em paz após ler uma carta que, mais do que um texto, parecia ser um grito do coração. Júnior leu a carta de Jussara várias vezes e depois voltou a lê-la, e cada vez que a lia, se repreendia e se arrependia por sua fraqueza e impotência e por ter se permitido cruzar a linha entre o bem e o mal. Depois, para sua própria surpresa, ele experimentou uma sensação de alegria, pois agora sabia que tinha uma família para voltar. Foi nessa noite que Jussara decidiu que esqueceria de todo o seu passado e se esforçaria para ser mais feliz em sua vida. Em relação ao seu irmão Júnior, ela oraria constantemente por ele constantemente, e assim talvez um dia sua vida pudesse se transformar. Em sua opinião, Júnior merece outra chance caso se arrependa de tudo o que fez? A atitude de Jorge de não enviar uma carta e desistir de seu neto foi correta? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.